Por quê? Porque é isso aí, né? Tem idiota para tudo. Até 30% que vota em Lula, como tem 30% que vota em Maduro. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Fala, Barroso. Pitoli, o Ministério das Relações Exteriores negou na última sexta-feira pedidos de visto a 2 funcionários do governo de Donald Trump que visitariam o Brasil nos próximos dias. Reportagem publicada pelo jornal americano The Washington Post revelou que o secretário assistente para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado, o Riley Barnes, e o secretário assistente, o Samuel Sampson, tinham planos para visitar ao Brasil e, segundo o jornal, preparar um ataque à confiabilidade das urnas e do sistema eleitoral. Quem diz isso é o The New York Times, ou melhor, o The Washington Post. Ambos respondem diretamente ao secretário de Estado, o Marco Rubio. Fontes do governo brasileiro avaliam que a viagem buscaria reforçar a campanha de desinformação contra o sistema eletrônico de votação brasileiro, relançada nos últimos dias a partir de declarações do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Isso quem diz é o governo brasileiro, tá? Ministros do Tribunal Superior Eleitoral e também do STF, ouvidos em caráter reservado pela CNN Brasil, alegam que seria uma ousadia o envio de representantes de outro país para questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Tanto ministros quanto integrantes do governo ressaltam, no entanto, que é comum a visita de observadores nas eleições, com o objetivo de intercâmbio de experiências, aprendizado e conhecimento no processo de votação do Brasil. Em um posicionamento oficial, o Tribunal Superior Eleitoral disse que a área internacional do tribunal foi procurada pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar da visita de integrantes do governo norte-americano, mas que não recebeu informações sobre a temática da agenda. Segundo o tribunal, a agenda não foi marcada em razão do recesso do judiciário. A Corte Eleitoral afirmou que o ministro Cássio Nunes Marques, que é o presidente do tribunal, já participou de reunião com embaixadores sobre o processo eleitoral brasileiro em junho e o novo encontro será realizado em agosto. O TSE afirma que a diplomacia dos Estados Unidos será convidada, além de todos os países com representação no Brasil. Barro, você percebeu que o Edson te tirou do vídeo? Sim, é pra... Eu acho que isso é complô. Aquela estratégia, por isso tem que estar em dia. Que ele vai tirar a gente agora, nós dois, que ele vai tirar aqui. Tem que estar em dia com o pagamento em dia, senão... Olha lá, tem que estar em dia com o baú da felicidade, senão ele tira a gente do ar, né? Olha aí, ó. Olha lá, tirou do ar. Maldosinho, hein? Tirou. Maldosinho, hein? Hã? Cara, é complicado, viu? Pô, tem que ter um... Você tá devendo pro Edson? Não, ainda não. Ainda não, é bom. Por enquanto, não. É Edinho Malvadeza. Por enquanto, não. Ele vai ajudar, ele quer ajudar a gente. Bom, vamos lá, o tema é sensível, né? Quando a gente fala do sistema eleitoral no Brasil, eu não vou entrar em Smartmatic, eu não vou entrar em... Não vou falar de 22, não vou falar de 18, nem de 14 eu vou falar, tá? Nem de Dilma e Aécio. Nada. Eu não vou. Acho que não é legal. Mesmo porque a gente tem famílias para alimentar aqui, né? Porque seria legal a gente poder conversar escancaradamente sobre o tema. Mas a gente não pode. Não pode. Mas, dentro daquilo que eu ainda acho que posso fazer, vou fazer. Qual é o caminho que eu vejo que ainda é possível? Me perdoe, aquele que já ouviu eu contar essa história aqui, me perdoe. Mas eu, às vezes, repetir o óbvio se faz necessário, né? Já te contei, na Auriverde, por exemplo, e assim como a Infinita, se não todas as emissoras de rádio no Brasil hoje, contam com software, programas de computador para automação da emissora, tá? Eu tive a honra de viver isso ao lado do meu eterno diretor Alceu Rodrigues de Souza, o Alceu. Alceu dirigia a emissora onde eu iniciei minha vida no rádio, e ali em julho de 1997, 29 anos,
29 anos, tá bom? Nós implantamos na rádio onde nós trabalhávamos o software de automação. Existia uma alternativa americana naquele momento que custava os olhos da cara e havia uma equipe naquele momento de Curitiba. Na sequência vieram para o interior de São Paulo e desenvolveram um software de automação. O que significa isso, do ponto de vista técnico, para você entender? Nós trabalhávamos até ali, julho de 1997, com discos, CDs, né? Mini disc para execução de comerciais e músicas. Os comerciais também no cartucho, que a gente trabalhava com cartucho. Cartucho, um modelo de fita, que ele era, não posso falar nem autorrebobinável, porque ele parava já, ele executava o comercial e já parava no ponto para ser executado de novo. Tinha um bip, né, que era um ponto. Tinha um bip que ele... A fita era baratinha, você vender um carro para comprar uma fita, dorso grafitado, lembra? Era muito caro. Mas, enfim, nós saímos desse processo, que era muito legal trabalhar com isso, diga-se de passagem, era mais rudimentar, era mais artesanal, tal, e fomos para o computador. O que o computador fez, ele juntou tudo isso e começou por ordem na casa, o que é comercial, o que é vinheta da rádio, a música, onde entra, tal. Entretanto, naquele momento havia algo que era um desafio, que era comprovar a veiculação do comercial. Ou seja, o cara compra, como é que eu sei que veiculou comercial aí na Auriverde? Naquele momento, algumas ferramentas foram criadas, tinha um connect não sei o quê, para você ter uma ideia, dentro do comercial havia um sinal sonoro que conectava a internet de escada à época e emitia um ok de veiculação do comercial. Por quê? Porque o grande lance, né, do ponto de vista de quem compra o comercial na Auriverde, qualquer outra emissora, era comprovar a veiculação do comercial. Por quê? Porque comercial, você não vai na prateleira do supermercado, dá meia dúzia aí, põe na sacola e vai embora. Não, você compra algo que não é palpável. Você não põe na sacola. Me dá 100 comerciais da Auriverde, quero 100 comerciais. Não tem condição de você estocar, né, colocar ali na geladeira, agora vou... Não tem. E a maior dificuldade que nós tínhamos era de comprovar a veiculação daquele material. Então, esses sistemas de automação foram desenvolvendo ferramentas, mecanismos, para a gente comprovar para o cliente o quê? Que o que ele comprou, ele teve, foi veiculado. Nós veiculamos o comercial, enfim. Veja, a maior preocupação era comprovar. Ou seja, ter provas, gerar prova de que o que era comprado era veiculado. Hoje, o que nós temos, não só a Auriverde, hoje, eu acho que todas as emissoras, eu posso cravar, porque não imagino que alguém ainda esteja trabalhando como nós trabalhávamos há 30 anos. Não dá para imaginar. Hoje, todas as emissoras têm algo que passou por um processo de aprimoramento, ou de upgrade, como eles gostam de dizer, né? Isso foi ficando sofisticado a um ponto que hoje, tem atualização? Tem, mas já é por questões, às vezes até estéticas, né? De uma mixagem de música ali, outra acolá, tal, mas do ponto de vista da comprovação da veiculação do comercial, chegamos a um ponto de excelência. Tanto é que a gente menos tem problema hoje é com relação à comprovação. Por quê? Existem vários caminhos dentro do mesmo software para você comprovar o que você veiculou, o áudio, né, o mapa de... Twitch, eu nem vou gastar termo técnico aqui contigo, desnecessário mas o que eu posso lhe dizer nesse sentido é que nós lutamos ao longo desses últimos 29 anos, coincidentemente o tempo da UNA, para comprovar o que a gente faz aqui. Ok? E o nosso cliente hoje se sente atendido. Por quê? O que tem de melhor nós oferecemos. Ok? Ok.
Quando a gente fala da urna eletrônica no Brasil, eu não estou falando do sistema, do que... Não. Eu estou tratando do negócio do ponto de vista da comprovação. De algo que para mim custa muito caro e a gente não vai ter de novo. Que é o voto impresso e a contagem pública dos votos. Só isso que eu quero. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ali existem servidores públicos. Servidor público é tão intuitivo, não é? Servir o povo. Ok, eu sou povo, eu pago imposto, certo? Por gentileza, você poderia melhorar o que você tem aí? Existe uma obrigação legal, ou seja, a lei obriga que ele melhore o processo? Olha, há controvérsias. E aí a gente precisa discutir isso aí. Por que existe uma controvérsia nesse ponto? Porque eu entendo que a Constituição exige a materialidade do voto. O que é materialidade? Olha, eu vou te dar uma caneta. Não, eu tenho aqui, ó. A caneta tá aqui, pode pegar, tá aqui, ó. Eu quero materializada essa caneta. Não quero aquela história, faz de conta que você tem uma caneta. Agora faz de conta que você está escrevendo e faz de conta que ficou bom o que você escreveu. Você tem uma bela, né? Você tem uma caligrafia impecável e tal. Não, eu quero ver. Eu quero tocar. Me dá a caneta aí, por gentileza. Agora me dá um papel, eu quero escrever. Tal. Opa, a caneta funciona, hein? Uma bela escrita, uma escrita macia, fácil, tal. O voto para mim é a mesma coisa. Existe a possibilidade de materializar? Existe. Existe a possibilidade de imprimir? Existe. Existe a possibilidade de contar publicamente? Existe. Então por que você não quer me dar? Me diz o motivo. Me dá um motivo, um único motivo, para você do Tribunal Superior Eleitoral não entregar o que eu quero. Me dá um motivo. Não existe. À luz do dia, não existe. Ou seja, o que tem por trás da decisão de não entregar o que eu quero na condição de cidadão me chama atenção, me traz um alerta. Mas por que é que eu não posso ter o voto impresso? Alguém pode me dizer? Por que é que vocês lutam tanto contra o voto impresso? Eu não estou duvidando de... Eu não posso. Vocês sabem, eu não posso. O Internacional venceu o Corinthians e acabou. Não é assim? Eu posso duvidar? Não, não posso. Eu posso... não posso. Mas eu posso olhar e falar assim, eu quero o voto impresso e a contagem pública dos votos. Eu posso. Isso não tem nenhum problema. Eu não estou falando da Smartmatic, eu não estou falando da Venezuela, eu não estou falando da CIA, eu não estou falando de nada. Eu só pago imposto e a gente paga bastante, né? Você não paga muito imposto aí? Porra, meu. A gente vive pagando imposto. Então, eu só queria o seguinte. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vocês, na condição de servidores públicos, vocês poderiam me atender? Atender o Flávio Dino, que naquela época também fez menção ao processo, ao Carlos Lupe, do PDT. Só estou mostrando que a esquerda também já gritou. A esquerda também já se manifestou com relação ao assunto urna. Todo mundo já se manifestou. Agora, quando vocês dizem para mim, olha, a gente não pode colocar a impressora, a gente não pode imprimir o voto e a gente não vai fazer contagem pública dos votos. Vocês estão me falando assim, nós não queremos melhorar o processo. E aí, eu, embora tenha uma cabeça baldia, essa minha cabeça vazia, o Tico encontra o Teco às vezes, e eles se perguntam, por que não pode ter voto impresso no Brasil? Qual é a dificuldade? Amigo, não dá nem para falar que o problema é dinheiro. Por quê? Se é uma pauta que ela é sensível para a esquerda de Flávio Dino, para a esquerda de Carlos Lupe e sensível para nós, entendo eu que qualquer partido no Brasil aceitaria uma diminuição no fundão
eleitoral para transformação das impressoras, das urnas, né, nas impressoras, no voto impresso. Eu adoraria que alguém falasse assim, olha, o fundão esse ano não vai ter 5 bilhões de reais para implementarmos o voto impresso, que o Pitori enche o saco e quer todo dia. A gente vai gastar 2 bi. Então o fundão eleitoral vai ter 3 bi para a disputa da eleição. Isso muda a sua vida? A minha muda. Porque eu vou ter o voto impresso. Mas isso muda a vida dos partidos, menos dinheiro na praça, tal. Ok. Fazer o quê, né? Não dá para ter tudo. Mas nós precisamos lutar pelo voto impresso e a contagem pública dos votos. Por quê? Enquanto as autoridades não entregarem o que eles podem entregar do ponto de vista do aprimoramento, eu posso cobrar. Eu quero cobrar. Qual o problema? Isso me traz sombra, me traz shadow ban, me prejudica no faturamento, eu sei, porque eles não deixam tratar do assunto. Só que eu persisto. Vejo a única saída para tantas respostas que nós precisamos no Brasil. Agora eu repito, se o cara tem a possibilidade de te oferecer e não te oferece, você pode fazer suas células cerebrais ferverem? Pode. Com absoluta tranquilidade, você pode falar, poxa, mas por que é que eles não querem, hein? O voto impresso, por que é que eles não querem, hein? Caramba, né? Eles não querem voto impresso? Que estranho, né? Por que eles não querem a impressão do voto e a contagem pública, hein? Por que será que eles não querem? A dúvida eu posso ter. Aí na minha cabecinha eu posso concluir. Só não posso falar que eu tenho censura. Mas eu posso perguntar, né? Por que vocês não querem voto impresso? O que tanto incomoda vocês? Deixa eu só lembrar, vocês são servidores. Nós pagamos o salário de vocês. Não tem história de eu mando mais do que... Não. Você pode ter uma caneta pesadíssima, diferente da minha pobrezinha, daqui, minha pobrezinha. Você pode ter uma puta de uma caneta aí, ó, manda prender, manda soltar, manda isso, manda aquilo. Só que quem paga o teu salário somos nós. E quem paga o teu salário quer voto impresso. Quem paga o teu salário quer contagem pública dos votos. E aí você fala para mim assim, não vamos dar visto para americanos que querem acompanhar, entender. Por que não? A mesma dúvida que me traz não querer aprimorar o processo é a mesma dúvida que deve frequentar agora a sua cabeça aí com relação, mas o Lula não disse que colocaria à disposição, né, para quem quisesse conhecer o processo eleitoral do Brasil, portas abertas, e no dia seguinte disse que não vai admitir ninguém se metendo na eleição aqui no Brasil? Eu posso ter dúvida ou não posso sobre o que eles estão entregando para nós? Posso. Qual o problema? Qual é o problema? Aí você duvida do processo. Amigo, se você não duvida, você é um estúpido. Porque você acredita em tudo que te falam, é isso? Não tem checar, não tem entender. Agora, nesse sentido, tem algo mais grave. O que é mais grave? Pode ser aprimorado o processo. Eles decidem não aprimorar o processo. Isso é grave. Mesmo que seja por uma obrigação meramente moral, eles devem aprimorar o processo. Agora, nós vivemos uma eleição no dia 28 de julho de 2024 na Venezuela. Uma eleição interessante ali. Por quê? Foi a primeira vez que eles tiveram o voto impresso. Então, as atas das eleições na Venezuela, desde os tempos de Chávez. E o que eles descobriram? Que Edmundo Gonzalez, o candidato de Maria Corina Machado, tinha conseguido 67% dos votos e Maduro 30%. Um número que eu entendo que Lula teria no Brasil, tá? Por quê? Porque é isso aí, né? Tem idiota para tudo. Até 30% que vota em Lula, como tem 30% que vota em Maduro. Beleza. Mas descobriram na Venezuela
que o amigo do Lula é um golpista, que o amigo do Lula é um ditador, o Maduro e tal, né? Além de outras coisas, como, por exemplo, chefe do cartel de Los Solis, aquela coisa toda que a gente já sabe, tudo que motivou a captura e a prisão do Nicolás Maduro. Só que, olha o que o voto impresso trouxe de resposta para o povo venezuelano. Olha isso. Não é interessante? Agora, vou te fazer um convite. E eu posso estar arrumando uma grande confusão aqui, mas eu não vejo nenhum problema. Só vai ter problema se, de fato, a gente ainda já estiver vivendo na Venezuela. Embora eu até sinta que sim. Mas, por exemplo, eu voto lá na minha sessão, né? Voto aqui no colégio, perto da rádio aqui, voto lá na minha sessão, tá? Por exemplo, será que a gente poderia, terminada a votação às 5 da tarde, e fazer uma foto do BU, do boletim de urna? Veja, você é responsável pela sua sessão, eu pela minha e tal. E criar um grande caminho para esse boletim de urna ganhar o Brasil, através de um grande grupo, não sei se em WhatsApp, não sei se isso é possível, até pelo número de sessões eleitorais. Mas o que eu estou propondo? Um único caminho que nós temos hoje, que é usado por muitos partidos, inclusive em eleições municipais, o Barros sabe disso melhor que eu. Termina a eleição municipal, para saber se o vereador foi eleito, o prefeito foi eleito, tem pessoas passando pelos pontos de votação e fazendo fotos do BU, boletim de urna. Esses caras vão para um comitê, Barros, me corrija se estiver enganado, vão para um comitê, não é assim, Barros? É assim, exatamente assim. E já somam, na hora. Faz ali papel de padaria, tá? Opa, tá eleito, não é assim, Barros? Vou fazer um relato de 2020, pode ser? Claro. Em 2020 nós estávamos apurando a eleição na Jovem Pan, à época, e deu um erro no sistema. Você vai se recordar disso, Pitoli. Nós ficamos a partir, acho que das 7 da noite, travou o sistema da Justiça Eleitoral. Eleição municipal. Eleição municipal. E o resultado foi sair lá por perto de meia-noite. E nós estávamos acompanhando regionalmente, acompanhando, além de Bauru, cidades da região. E nós tínhamos algumas cidades da região em que os candidatos eleitos já estavam fazendo as comemorações, já estavam comemorando ali a vitória por conta do boletim de urna, né? Que tem ali a somatória feita pelos fiscais, pelos delegados de cada partido. Eles se reúnem, pegam ali as informações no boletim. Eu já participei de várias ocasiões em que os delegados, os fiscais, por exemplo, andam com uma prancheta ali anotando exato. o nome, ou melhor, a sessão e quantos votos cada candidato teve. E foi assim que os candidatos puderam, em algumas cidades, comemorar a sua vitória antes do apagão do Tribunal Superior Eleitoral. Barros, eu estou dando uma ideia aqui. Você na tua sessão, eu na minha, cada um na sua aqui, vai lá às 5 da tarde, imprimiu o BU, faz a foto. Ué, não sei. A gente... eu tô tentando mostrar o seguinte. Eu queria ter a materialidade, eu não tenho. Os caras insistem em não me dar. Tá. Eu vou lá e posso fazer a foto. Pode. Isso não tem nada fora da lei, hein? Nada fora da lei. Não sei. Eu estou tentando encontrar uma alternativa, já que eles não me dão. E o que é me dar uma alternativa? Eu queria voto impresso e contagem pública dos votos. O cara que recebe o salário através do meu imposto, do meu suor, não quer me dar. Não sei o motivo. Aí, o americano que quer dar uma olhada como é que está o negócio aqui, não pode entrar. Isso aí põe uma colônia de pulgas atrás da minha pequena zoreba, né? Aqui agora tem uma colônia de pulgas. Por que eles não deixaram os americanos entrarem? Não sei. Ou até posso pensar, mas não posso falar. Enfim, mas a gente tem que se ligar, né? Cabe, e muitos aqui que estão nos acompanhando agora podiam assumir responsabilidade. Pô, deixa comigo lá no meu eu vou fazer minha parte, lá na minha sessão fazer minha foto. Não sei. Não é foto da urna, hein? Pra quem... o Pitoli... Não, do BU, boletim de urna, fixado fora da sessão, depois às 5 da tarde. É disso que eu tô falando, hein? Isso aí. É uma ideia.
O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.